Você já parou para pensar por que, quando o assunto é desejo estrangeiro, as mulheres brasileiras aparecem sempre no topo da lista? Pois é, existe uma mistura de fatores culturais, históricos e até biológicos que explicam essa admiração quase universal. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, já quero pedir aquele gesto que fortalece o canal. Inscreva-se no Viva Melhor Agora, ative o sininho e deixe o seu like agora mesmo, porque o que vamos discutir aqui vai provocar reflexões intensas. E olha, quero que você comente também a sua opinião, porque o debate sobre padrões de beleza e atração não é simples. Agora, imagine o seguinte: estrangeiros de países diferentes, culturas distintas e realidades diversas, todos se rendendo ao mesmo ponto em comum, o fascínio pelas brasileiras. Mas será que isso é apenas uma questão estética? Ou será que existe algo mais profundo, ligado à identidade, ao estilo de vida e até à forma como o Brasil é enxergado pelo mundo? Quando falamos em beleza natural, não estamos nos limitando apenas à genética, mas também à diversidade única que só o Brasil conseguiu construir ao longo da sua história. Fruto de séculos de miscigenação entre povos indígenas, africanos, europeus e tantos outros, o rosto e o corpo da mulher brasileira carregam uma variedade de traços que dificilmente se encontram em outros lugares. Enquanto em alguns países o padrão de beleza é homogêneo, quase como se todos tivessem que se enquadrar em uma única forma pré-estabelecida, no Brasil existe pluralidade. E é justamente essa pluralidade que chama a atenção. Um estrangeiro, ao visitar o país, se depara com mulheres de diferentes estilos, cores de pele, tipos de cabelo e biotipos. E isso quebra qualquer expectativa, porque mostra que a beleza não é uma fórmula única, mas sim uma expressão variada e autêntica. Agora, vamos fazer um contraste. Nos Estados Unidos, por exemplo, por muito tempo o padrão de beleza feminino foi associado à magreza extrema, a pele bronzeada artificialmente e a traços uniformizados pelas cirurgias plásticas. Já em países europeus, como França ou Inglaterra, o ideal de beleza frequentemente esteve atrelado à sofisticação, ao minimalismo e até à aparência natural, que, paradoxalmente, exige inúmeros cuidados e investimentos. Enquanto isso, no Brasil, a beleza se manifesta de forma mais espontânea. A praia, o clima tropical, o calor humano, tudo isso contribui para que as mulheres valorizem sua aparência sem que isso pareça uma obrigação artificial. O corpo bronzeado vem do sol, o cabelo volumoso nasce com identidade própria, e a forma de se vestir reflete tanto liberdade quanto criatividade. É essa autenticidade que impressiona o olhar estrangeiro, porque mostra que a beleza não precisa ser engessada em padrões, mas sim celebrada em suas diferentes formas. Mas aqui surge uma pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Será que o que atrai os estrangeiros é de fato a beleza física ou é a energia que a acompanha? Porque, convenhamos, uma beleza sem carisma não passa de um rosto bonito. E o que muitos estrangeiros relatam ao falar das brasileiras é justamente o brilho no olhar, a maneira descontraída de sorrir, a leveza no jeito de caminhar e até a naturalidade em situações simples do dia a dia. Isso contrasta com a rigidez de culturas em que as mulheres, muitas vezes, se sentem pressionadas a seguir um padrão tão duro que acabam perdendo parte da espontaneidade. No Brasil, a beleza é complementada pela atitude, e isso é algo que dificilmente pode ser copiado. A estrangeira pode até imitar a roupa ou o penteado, mas a energia de quem vive em um país vibrante como o Brasil é algo que só a experiência direta pode transmitir. E se falarmos em dados, pesquisas de mercado e estudos culturais confirmam esse fascínio. De acordo com agências internacionais de turismo e relacionamento, as brasileiras estão sempre entre as mais citadas em rankings de atração global. Não é à toa que o Brasil é um dos destinos mais lembrados quando o assunto é beleza feminina. Mas aqui vai o detalhe que poucos param para pensar. Será que essa visão dos estrangeiros é realmente sobre a mulher em si? Ou é uma projeção sobre a ideia de Brasil como país? Porque existe uma ligação direta entre a imagem internacional do Brasil, um lugar tropical, de alegria, música, dança e liberdade, e a forma como suas mulheres são vistas. É como se a mulher brasileira carregasse o símbolo do país no corpo e na atitude.
E isso gera tanto fascínio quanto estereótipos perigosos, que vamos explorar mais à frente. Quando falamos de padrões internacionais de beleza, entramos em um terreno cheio de regras rígidas, revistas de moda que ditam o que é bonito e uma indústria milionária que cria tendências quase inalcançáveis. Em muitos países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, a ideia de beleza feminina é cercada de exigências que pouco têm a ver com a realidade natural do corpo humano. É como se houvesse uma linha invisível delimitando quem pode ou não ser considerada atraente. Agora, quando olhamos para o Brasil, essa barreira se quebra. Aqui, a diversidade é tão presente que não existe um único padrão. E é exatamente essa falta de uniformidade que deixa os estrangeiros tão fascinados. Imagine um europeu acostumado a ver na televisão mulheres com traços semelhantes e corpos padronizados. Quando ele chega ao Brasil, encontra uma explosão de estilos, cores, formas e belezas que não seguem regra alguma. Essa quebra de expectativa cria um choque positivo, um verdadeiro encantamento. Mas não é só a aparência física que chama a atenção. O Brasil é um país em que o corpo está em constante evidência, seja nas praias, nas festas ou até no dia a dia. E aqui existe uma relação diferente com essa exposição. Enquanto em alguns países mostrar o corpo é considerado tabu ou até ofensivo, no Brasil isso é tratado de forma mais natural. A praia, por exemplo, é um espaço democrático, em que diferentes corpos dividem o mesmo ambiente. Essa naturalidade em lidar com a própria imagem gera nos estrangeiros a sensação de liberdade, de confiança e de autenticidade. Não é apenas o corpo em si, mas a forma como ele é exibido sem vergonha e sem tantas amarras sociais. Esse comportamento, somado à beleza diversa, cria uma imagem irresistível para quem está acostumado com sociedades onde o corpo feminino é excessivamente controlado por padrões ou por repressões culturais. Outro ponto que merece destaque é o conceito de beleza natural no Brasil. Claro que existem procedimentos estéticos, academias e cuidados com a aparência, mas o diferencial está no equilíbrio. A mulher brasileira sabe valorizar o que já tem. O cabelo cacheado não precisa ser alisado para ser bonito. O corpo curvilíneo não precisa ser escondido sob roupas largas. E a pele bronzeada é celebrada, não criticada. Essa valorização da própria identidade cria um efeito magnético para os olhos estrangeiros, que muitas vezes estão acostumados a ver mulheres tentando se encaixar em moldes artificiais. É como se no Brasil a beleza fosse mais verdadeira, mais próxima da essência humana, e menos do que um produto vendido por uma indústria da moda. E aqui entra uma questão interessante. Será que a admiração estrangeira pelas brasileiras é, na verdade, um reflexo da carência de diversidade em seus próprios países? Pense bem, se em uma cultura a maioria das pessoas se parece fisicamente, qualquer sinal de diferença já se torna motivo de atração. E o Brasil é praticamente uma vitrine de diferenças. Pele clara, pele escura, traços indígenas, africanos, europeus, orientais e tantas outras misturas que criam combinações únicas. Isso faz com que a mulher brasileira seja vista não apenas como bela, mas também como exótica. E o exótico, no imaginário estrangeiro, desperta uma curiosidade quase irresistível. Mas será que ser vista como exótica é algo positivo ou apenas mais um estereótipo? Essa é uma pergunta que deixo para você refletir e comentar. Porém, não podemos ignorar que essa admiração tem dois lados. De um lado, um reconhecimento da beleza diversa e autêntica das brasileiras. Do outro, a criação de expectativas irreais que muitas vezes não correspondem à realidade. Afinal, nem toda brasileira é modelo de passarela. Nem toda brasileira corresponde à imagem vendida em propagandas de carnaval ou capas de revistas. Existe uma diferença enorme entre a mulher real e a imagem idealizada que o mundo projeta sobre ela. E é justamente nesse ponto que precisamos ter cuidado. Transformar a beleza brasileira em um rótulo pode ser perigoso, porque reduz mulheres a meros símbolos, esquecendo que cada uma tem sua própria história, suas inseguranças e sua individualidade. Ainda assim, o fato é inegável. Os estrangeiros continuam fascinados, e grande parte desse fascínio vem justamente dessa comparação direta com os padrões rígidos que existem em seus países de origem. Quando aprofundamos essa discussão, começamos a perceber que a beleza brasileira não é apenas uma questão de aparência, mas também de simbologia.
Para muitos estrangeiros, a imagem da mulher brasileira está diretamente ligada à ideia de liberdade, alegria e autenticidade. Isso acontece porque, culturalmente, o Brasil é conhecido como um país vibrante, onde a música, a dança e a convivência social estão sempre em evidência. Basta pensar no Carnaval, que é um cartão postal mundial. O estrangeiro olha para aquela celebração e associa automaticamente as mulheres brasileiras a essa energia festiva, sensual e espontânea. O detalhe é que, embora esse imaginário esteja fortemente ligado à realidade, ele também cria distorções. O estrangeiro vê a brasileira como alguém que naturalmente transmite sedução. E muitas vezes esquece que, fora da festa, a mulher brasileira é múltipla, complexa e muito mais do que apenas uma representação de beleza tropical. E aqui entra uma comparação ainda mais profunda com os padrões internacionais. Enquanto na Ásia, por exemplo, existe uma valorização extrema da pele clara, da delicadeza e da aparência frágil, no Brasil o oposto é celebrado. O bronzeado, a força, a presença marcante. Já na Europa, a beleza feminina muitas vezes é associada à elegância minimalista, quase sempre com um ar distante e sofisticado. No Brasil, a beleza vem acompanhada de proximidade, calor humano e intensidade emocional. Essa diferença cria um contraste que fascina o olhar estrangeiro, porque não se trata apenas de estética, mas de energia. O que se vê no Brasil é uma mulher que, além de bela, transmite vida, movimento e autenticidade. E essa soma de fatores reforça a ideia de que a beleza brasileira vai além da aparência física, se transformando em uma espécie de experiência cultural. Mas vamos fazer aqui uma provocação. Será que esse fascínio estrangeiro pela beleza brasileira também não é alimentado pela própria forma como as brasileiras se enxergam? A autoestima, mesmo em meio às pressões sociais, acaba sendo um diferencial. A mulher brasileira muitas vezes sabe valorizar o que tem, mesmo quando os padrões globais insistem em dizer que não se encaixa. Esse poder de se apropriar da própria imagem e transformá-la em algo admirado é um ponto crucial. Enquanto muitas culturas trabalham para encaixar as mulheres dentro de moldes fixos, no Brasil existe uma liberdade maior para se reinventar. Essa capacidade de transformar a diversidade em algo positivo é o que torna a beleza brasileira tão única e tão desejada. No entanto, existe um aspecto que precisa ser questionado. Até que ponto essa admiração é saudável? Se por um lado o reconhecimento pode ser visto como valorização, por outro, pode gerar pressões adicionais. Muitas brasileiras acabam se sentindo obrigadas a manter uma imagem idealizada, como se fossem representantes oficiais da beleza nacional. Isso cria um paradoxo. A mesma liberdade que chama a atenção dos estrangeiros pode se tornar uma prisão para as próprias mulheres, que passam a carregar o peso de corresponder a um padrão que, na prática, não existe. Esse é o momento em que precisamos refletir. A beleza brasileira é, de fato, uma celebração da diversidade, mas também não pode ser reduzida a um estereótipo vendido ao mundo como produto turístico ou cultural. E por falar em turismo, não é segredo que muitos estrangeiros vêm ao Brasil movidos não apenas pela paisagem natural, mas também pela curiosidade em conhecer as mulheres do país. Esse fenômeno, embora aparentemente inofensivo, pode escorregar para um olhar objetificador. Afinal, quando a beleza é vista apenas como atração, existe o risco de reduzir a mulher à condição de produto de exportação. É por isso que, apesar do fascínio ser real e legítimo em muitos casos, também precisamos estar atentos ao lado obscuro dessa admiração. O que encanta pode se transformar em um rótulo, e o rótulo, por sua vez, pode aprisionar. E é justamente nessa linha tênue entre valorização e estereotipação que o tema se torna ainda mais intrigante. Você já percebeu como o mundo inteiro parece ter criado um mito em torno da mulher brasileira? O estrangeiro chega ao país com uma imagem já pronta na cabeça, a da mulher bonita, livre, alegre e irresistível. Mas será que esse mito corresponde à realidade? É aqui que entra a parte mais interessante da nossa conversa: separar a fantasia da verdade. Sim, as brasileiras são vistas como referência de beleza no mundo todo, mas não porque existe um padrão brasileiro, e sim porque aqui a diversidade foi transformada em símbolo. Só que o mito, muitas vezes, cresce mais que a realidade, e isso gera tanto orgulho quanto responsabilidade. Orgulho por sermos reconhecidos mundialmente,
mas também responsabilidade por não cairmos na armadilha de acreditar que a mulher deve se resumir a uma aparência idealizada. E é justamente essa dualidade que mantém o tema tão atual e tão provocador. Se olharmos de perto, percebemos que o fascínio estrangeiro nasce de contrastes. Em países onde a rigidez estética domina, a mulher brasileira surge como sinônimo de liberdade, autenticidade e pluralidade. Esse contraste é poderoso porque mexe com a imaginação. Para o europeu acostumado ao minimalismo ou para o americano acostumado à padronização, a brasileira se torna quase um enigma, bela, mas também vibrante, diferente, viva. E isso gera um impacto profundo. Porque não se trata apenas de atrair pelo físico, mas de despertar curiosidade, desejo de entender, de se aproximar. Esse é um dos grandes segredos. A mulher brasileira não atrai só pelos traços, mas pela energia que carrega, pelo modo como ocupa os espaços e pela forma como encara a vida com intensidade. Mas aqui vem a grande revelação que prometi desde o início. O verdadeiro motivo pelo qual as mulheres brasileiras são tão desejadas pelos estrangeiros não está apenas na aparência. Está na soma de fatores que constroem uma imagem única: a diversidade genética, a naturalidade no jeito de ser, a valorização do próprio corpo, o carisma, a forma de se comunicar e, claro, o contexto cultural que projeta o Brasil como um país de alegria e calor humano. Essa soma é praticamente impossível de replicar em outros lugares, e é por isso que a brasileira se torna um fenômeno internacional. O estrangeiro pode até encontrar beleza em outros países, mas dificilmente encontrará a mesma mistura de energia, autenticidade e intensidade que o Brasil exporta através de suas mulheres. E é nesse ponto que precisamos refletir juntos. Será que não está na hora de redefinirmos o que entendemos por beleza brasileira? Porque, no fundo, o que encanta o mundo não é apenas o físico, mas sim a maneira como a brasileira desafia padrões, como transforma sua diversidade em algo positivo e como consegue equilibrar autenticidade com cuidado estético. O estrangeiro enxerga isso como algo quase mágico, mas para nós que vivemos aqui, talvez já esteja na hora de valorizarmos ainda mais essa riqueza que temos. Afinal, se lá fora existe tanto reconhecimento, por que muitas vezes nós mesmos deixamos de enxergar o valor dessa diversidade? E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, o fascínio estrangeiro pelas mulheres brasileiras é mais físico, cultural ou emocional? Responde aí nos comentários, porque esse debate pode abrir muitas perspectivas. E claro, se esse tema mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal Viva Melhor Agora, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Afinal, entender por que as brasileiras são vistas de forma tão especial no mundo não é só uma questão de curiosidade, mas também uma oportunidade de reflexão sobre identidade, autoestima e cultura. E no fim das contas, talvez o verdadeiro segredo não esteja em como o mundo nos vê, mas em como nós escolhemos nos enxergar.